Hoje eu vou falar com vocês sobre as várias mudanças que passamos ao longo da vida e a elaboração de alguns lutos, né? Então, a nossa vida toda é como se a gente vivesse em ciclos, né? Assim que a gente nasce, nós passamos por uma mudança que é sair do útero, né, do conforto, do calor, da satisfação, do silêncio. Tem o barulho, mas é um barulho diferente dos barulhos do mundo, né? Então, desde o nascimento, nós temos que passar por essas mudanças, né? Então tem a mudança que vem com o nascimento, depois quando a gente entra na escola, a adolescência, quando a gente assume um casamento, uma família e filhos, o trabalho, depois a aposentadoria. Então nós sempre passamos por mudanças, né? A cada mudança existe um tempo que é como se fosse um intervalo entre a etapa anterior e a próxima etapa. É como se fosse aquilo que é conhecido, que a gente já está habituado a fazer e que a gente já sabe, porque a gente já viveu durante alguns anos, tem que ser deixado para trás e a gente tem que recomeçar. Antes do recomeçar, existe como se fosse um intervalo. E esse intervalo, muitas vezes, nos leva a um crescimento interior, porque é como se fosse a elaboração de um luto. Algumas vezes até é a elaboração de um luto, porque a gente deixa tudo que é conhecido, tudo que é habitual, tudo que faz parte da nossa rotina, para viver outra coisa completamente diferente. Então, todas essas mudanças e esses intervalos, eles causam sofrimento e dor. Às vezes até numa mudança que para a gente parece que teria motivo para ter alegria e felicidade o tempo todo, que é a chegada de um filho, essa mudança também causa um monte de conflito, traz à tona um monte de conflito, porque a nossa casa fica diferente, né? Fica mais difícil de ser cuidada, o relacionamento, às vezes o casal não consegue ter tanto tempo junto mais da mesma forma, porque o bebê exige, né? Ele tem demandas que exigem uma dedicação muito grande, né? Então nós passamos por insônia, cansaço, né? Isso de ter que estar o tempo todo atendendo as demandas do bebê, o choro, fome, banho, dar mamar, trocar. Então é um período de uma mudança muito grande entre o antes, né, e o depois, que é a chegada do bebê. E precisa ter essa adaptação. Esse intervalo até aparece na Bíblia algumas vezes, como a passagem que o Paulo vai para o deserto e fica anos no deserto para se preparar, né? Depois que ele deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo, ele tem que se despir do que existia nele para fazer o trabalho que ele fez. Então, esse intervalo, que foi o deserto, é como se a gente também tivesse algumas vezes que passar pelo deserto, né? Às vezes nós pensamos também no casulo da borboleta, né? Que não tem como a gente ser borboleta, não tem como a borboleta ser borboleta sem passar pelo casulo, né? Sem ter aquele tempo
do ficar ali, né? A borboleta fechadinha no casulo. Então, nós passamos por muitos momentos em que seria muito positivo se a gente conseguisse só silenciar e esperar passar, né? Todo aquele mal-estar. Muitas vezes nós temos até que recorrer a uma terapia, né? Um atendimento psíquico, porque nesses momentos, nesses intervalos, às vezes somos tomados pela angústia, pela raiva, pelo sofrimento, e é um conflito muito grande e que a gente precisa ter compreender que isso é um período de intervalo e que vai passar, né? O que nos deixa também muito angustiados e confusos com tudo isso é não saber o que tá para vir, né? Porque da etapa que a gente já passou, nós temos completo conhecimento, é familiar para nós, então é mais fácil de ser vivido, né? Por exemplo, uma pessoa que já cuidou de um bebê, ela já sabe como é cuidar de um bebê. Então, se ela tiver que cuidar de um segundo bebê, vai ser mais fácil. Agora, por exemplo, depois que se cuida de um bebê, vai ter que ser um aprendizado cuidar de um adolescente. Então, aquela etapa que já passou é familiar, é conhecida, então a gente já elaborou muitas coisas, já compreendeu muitas coisas, a gente se autoconhece naquele tipo de relação, mas aquele ciclo que está começando é completamente desconhecido para nós e causa às vezes, ansiedade, angústia, porque nós estamos lidando com algo que ainda não conhecemos, né? Então tem um filme que eu não gostei tanto do filme, mas eu gostei do nome, que chama Coisas que Perdemos pelo Caminho. O tempo todo nessas mudanças, nós temos perdas, né? Nós perdemos objetos, às vezes temos que mudar de casa, né? Coisas materiais mesmo. Às vezes nós perdemos relacionamentos através de separações ou através da morte, né? Com todas essas perdas, às vezes nós perdemos algo que nós temos a impressão que faz parte de nós. Essas perdas nos levam a ter uma sensação de desequilíbrio, de muita angústia, muita ansiedade, de fragmentação. Às vezes nós não compreendemos por que aquela parte nossa ficou para trás e que nós estamos completamente diferentes, né? Por exemplo, uma pessoa que sempre gostou de festa, de bebida, de ficar no meio de um monte de gente, de repente ela começa a estranhar esse tipo de ambiente, né? Não ter vontade nenhuma de fazer nada disso. Então, nesse intervalo, ela vai deixar de fazer um monte de coisa, mas ela ainda não sabe o que ela vai passar a gostar daquele momento em diante. Então, é muito difícil esse intervalo, essa transição, né? Por exemplo, quando acontece uma aposentadoria, né? Muitas vezes, com a aposentadoria, vem muitas perdas. A pessoa perde o status, aquele lugar na empresa, tem uma defasagem no salário mesmo, ela perde amigos, ela perde uma rotina,
programas que ela sempre fez, né? Às vezes sai com um grupo para almoçar, para jantar, né? Do trabalho. Então ela perde esses vínculos e às vezes até tem algum problema de saúde, né? Perde algo da vitalidade. Então, a pessoa acaba tendo também que elaborar um luto, né? Porque são perdas importantes que muda completamente o jeito de ser e de viver daquela pessoa. Então, uma vez eu li um texto que chama Meloeiro. Nesse texto, o autor fala que o meloeiro, para que ele cresça forte e que ele produza, né, os melões e tenha força, ele precisa ser regado longe. Porque à medida que a raiz tem que buscar a água embaixo da terra, tem que procurar água, o meloeiro vai se fortalecendo. Então, nessas mudanças, é importante que a gente busque caminhos, né? Que a gente tente fazer como o meloeiro faz. Aquilo não está tão próximo, mas não é algo familiar, é algo que a gente nem imagina, mas a gente pode tentar fazer uma coisa nova, né? Procurar algo que a gente tem vontade de fazer, que ficou para trás, né? Que às vezes na juventude a gente gostava e de repente com as ocupações da vida em família, cuidado com os filhos, com o trabalho, aquilo ficou, né? A gente retomar, às vezes aprender a tocar um instrumento, às vezes começar a praticar um esporte, né? A gente conseguir acessar em nós algo que nos faça ter forças, né? Para atravessar os momentos difíceis. E como Paulo fez no deserto, né? Que ele teve que deixar a profissão dele e ele passou a trabalhar como tecelão. Então, nós também podemos nos adaptar, mudando completamente os nossos hábitos, os nossos pensamentos, aceitando que somos pessoas diferentes, né? Que estamos vivendo outro momento e que há algo que precisa mesmo ser deixado para trás e que aquilo não faz parte de nós mais, né? Que aquele costume, aquele pensamento, aquilo da rotina já não faz parte mais, mas que nós podemos fazer outras coisas, né? Que nós podemos buscar coisas diferentes, né? Que ainda existem e que estão no nosso, na nossa personalidade, né? Então, é importante sabermos que sempre tem um caminho, né? Sempre podemos continuar construindo, né? Outras coisas de uma maneira diferente. Às vezes tem momentos que nós precisamos de mais silêncio, de recolhimento, de uma rotina num ritmo um pouco menor, né? Não é mais aquele ritmo acelerado, mas que tudo bem, né? Que não tem problema, que nós vamos fazer outras coisas, né? Nós vamos ter mais intimidade com a gente mesmo, ver o que nos faz bem, o que não, para a gente conseguir continuar caminhando, né? Às vezes vai ter uma mudança na alimentação, no sono, mas nós vamos nos adaptar com o tempo, né? Então, hoje é isso que eu tinha para trazer.